Olá, aluno. Espero encontrá-los todos muito bem. Então, a gente vai dar sequência ao estudo da literatura, né? Após mais ou menos a década de 60, né? A gente estudou a terceira geração do modernismo, que foi de 45 a 60. E a partir de então, inicia um novo processo dentro da literatura, principalmente com o advento da ditadura militar, né, ou das primeiras recortes que favoreceram, né, para o acontecimento da ditadura militar, né. Então, nós chamamos principalmente os textos que vão surgir a partir da década de 50, 55, mas didaticamente a partir da década de 60, como pós-modernismo, né. Então, o modernismo ele se encerra na década de 60, e a partir da década de 60, didaticamente, nós iniciamos com o período chamado de pós-modernismo, né? Vocês podem encontrar também como literatura brasileira contemporânea ou como as tendências contemporâneas. Então, várias são as nomenclaturas, né? Mas é, de fato, o pós-modernismo que segue até os nossos dias, tá? Então, basicamente, nesse momento, ou mais assertivamente, a partir da década de 50, tá? Nós vamos perceber que tudo que foi e o que está sendo produzido vai representar todas as mudanças que ocorreram na sociedade, né? Tanto na questão econômica, como na questão social, enfim, em todas as tecnologias ali vigentes, né? Quando eu falo em tecnologias, eu não estou falando somente de artefatos tecnológicos, né? Tecnologia é tudo que é novo, né? É um tipo de vanguarda, tudo bem? Então, as tendências contemporâneas, né? Esse pós-modernismo, ele vai se dividir tanto na prosa como na poesia, né? Como nos poemas, ok? Então, nós vamos iniciar trabalhando com a parte da poesia, com a parte dos poemas, tá? Porque nós temos algumas subcategorias aqui dentro, né? Nós vamos trabalhar principalmente o que acontece aí na década de 60, 70, 80, que é o que foi mais significativo, né? Que teve como propósito aí o cenário de fundo uma crítica social muito forte à questão da ditadura militar, né? A questão da fome, a questão da miséria, ok? Então continua sim sendo uma literatura que se preocupa com o social. É um engajamento, né? Existe essa preocupação, né? Esse engajamento social, né? Então nós temos aí cinco movimentos das tendências contemporâneas, poemas, né? Que são o quê? A poesia social, né? Que a gente já trabalhou lá com o Melo Neto, né? Então ela continua essa poesia social. Nós vamos ter um movimento chamado concretismo, né? Nós vamos ter a poesia marginal, nós vamos ter a poesia praxis e o poema processo. Né? Então, a gente vai ver as características e os principais autores de cada uma, então, dessas obras, né? desses movimentos dentro dos poemas, tudo bem? O primeiro deles, então, a gente inicia pelo concretismo, tá? O concretismo, via de regra, pessoal, ele vai não se preocupar mais com um poema em que precise ser organizado em forma de verso. Então, nós temos aqui a abolição do verso. Assim como os primeiros modernistas, lá na geração de 22, já defendiam que um poema não tem a necessidade do lirismo amoroso, não tem a necessidade do verso, da rima, tá? O concretismo vai beber desta água, né? E vai publicar um poema que ele é muito mais comunicativo. Essa comunicação, ela se dá em três grandes vertentes. Na vertente semântica, né? Por que semântico? Eu vou dar sentido ao que eu estou lendo, né? Eu preciso conceituar. Qual é o meu conceito a partir daquele determinado poema, né? Ele é sonoro, porque vai brincar com o som das palavras, e ele é visual, né? Porque se nós olharmos, ele vai ter uma preocupação muito forte com o quê? Com a matemática. Porque o concretismo, ele é um poema lógico-matemático,
né? Por quê? Porque ele vai brincar com as palavras, né? Então, o concretismo ele vai abolir totalmente esse verso, né? Então, se vocês buscarem, tem um poema do Haroldo de Campos que se chama Nasce e Morre, né? Então, ele é totalmente predisposto, né? De tal forma que a gente não segue verso abaixo de verso, né? E ele vai brincando com o som das palavras, né? Então, veja que ele diz assim, ó. Se nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, né? E aí ele vai brincando, veja que ele vai brincando com o som, com a escrita, né? E com o sentido que eu preciso atribuir, né? Então, o Haroldo de Campos, que é um dos poetas concretistas, ele vai ter essa preocupação. Ou seja, eu não vou me preocupar com a estrutura formal do poema, e eu posso brincar com a distribuição. Eu vou elencar as minhas palavras ao longo de um pedaço de papel, né? Então é muito mais lógico matemático do que propriamente lirista, né? Desse lirismo amoroso. Então a gente não vai ver muito esse lirismo amoroso dentro da poesia do concretismo, né? Nós tivemos três nomes bem importantes aqui dentro do concretismo, tá? Que é o Haroldo de Campos, né? Como eu disse para vocês. Nós tivemos o Décio Pignarati e o Augusto de Campos, né? Então são três nomes, três poetas importantes para vocês anotarem aí no material de vocês, né? Outras obras bem interessantes aqui do concretismo, né? Tem uma que se chama Terra, né? Que é do Pignarati. Nós temos um texto chamado Velocidade, né? Que vai brincando com a velocidade das palavras, até que na última linha, né? No último verso, ele vai formar a palavra velocidade, né? Que são poemas que foram muito conhecidos nessa época. Se vocês verem, eles foram produzidos um pouquinho antes da década de 60, né? Mas lembra que eu disse para vocês que didaticamente, né, eles vão ser organizados, vai ser estruturado esse concretismo. Tudo bem? Depois a gente vai ver no nosso material aí alguns exemplos de poemas concretos, tá? Então, ele é considerado, por ter essa rejeição ao lirismo, né, ao verso, ele é considerado muito mais um poema-objeto, né? Por quê? Porque nós temos aí não um tema social, né? A gente não vai fazer uma crítica direta. O tema é subjetivo. Como assim subjetivo? Lembram que ele é semântico? Semântico significa o quê? Eu atribuo sentido. Né? Eu quem? Eu leitor. Tá? Então, por isso que eu disse para vocês que ele é muito mais lógico-matemático do que lirista. Tudo bem? Então, não esqueçam aí dessas considerações acerca do poema concreto. Certo? O nossa próxima subcategoria, então, é a poesia social. Então, como eu disse para vocês, a poesia social ela surge lá na metade do século XX, né? Ele se intensifica aqui na pós-modernidade, tá? E ele surge lá com um autor que nós já estudamos, que é o João Cabral de Melo Neto. Né? Quando ele escreve, por exemplo, lá Morte e Vida Severina, que nós vimos anteriormente, né? Nós trabalhamos lá na terceira geração esse poema, né? Somos muito severinos, iguais em tudo na vida. Né? Então ele vai fazendo essa brincadeira aí, né? E ao mesmo tempo ele vai filosofando, né, sobre uma situação social, né, que é o quê? Que é a miséria, que é a pobreza. Né? Então nós iniciamos com o João Cabral de Melo Neto, né? Mas aqui surge um nome bem importante também, que talvez seja o maior representante a partir da década de 60, que é quem? Que é o Ferreira Goulart, né? O Ferreira Goulart, ele escreve muitos e muitos poemas, tá?
ele escreve um poema chamado Não Há Vagas, né? Em que ali ele trabalha com a perspectiva... ele começa assim, que o preço do feijão, ele não cabe num poema, né? O preço do arroz, ele não cabe no poema. Daí ele vai discutindo a questão da sonegação, né? A questão de que nós estamos pagando caro pelo nosso custo de vida, né? Então ele está falando que o trabalhador brasileiro, ele não consegue comprar feijão e arroz para pôr na casa dele. Isso é uma crítica social, né? Isso é um problema que assola toda a sociedade, né? Ele tem um outro poema que é chamado de poema sujo, né? Que também ele vai fazendo essas críticas sociais. Ele tem uma obra bem conhecida também, que foi transformado em música, que se chama Traduzir-se, né? Então ele diz que uma parte de mim é poesia, mas a outra parte não. Então ele vai trabalhando o que é a contradição do homem, tá? Então o Ferreira Goulart, ele vai sim se preocupar com o social, né? Ele vai utilizar a função engajadora da literatura, né? De falar sobre os problemas que assolam, né, a nossa sociedade. Então ele começa com o João Cabral de Melo Neto, né? Mas aqui quem ganha destaque, né, é o Ferreira Goulart. Então anotem esse nome para vocês não esquecerem, tá? E se nós pudermos fazer uma relação entre poesia social e concretismo, né, a gente vai dizer assim, ó, que o concretismo ele se preocupa muito mais com a forma, e o poema e a poesia social ou poema social vai se preocupar com o quê? Com o conteúdo. Lembram lá que no concretismo nós não nos preocupávamos com o quê? Com o lirismo, né? Era um poema objeto, lembram? Agora no poema social, não, nós temos de volta o lirismo, o eu lírico, tá? Enquanto o concretismo ele não tem essa preocupação com o social, né? Mas sim muito mais com o aspecto estético do texto, né? O poema social não, né? Ele vai fazer críticas, né? Ele é um instrumento de denúncia dos problemas que assolam a nossa sociedade, né? Então eles são totalmente contrários, tá? Então lembre que o concreto, o concretismo, né, vem dessa ideia lógico-matemática do poema objeto, se preocupar com a forma, com a questão estética, né? O poema social não. Ele não vai se preocupar com rima, ele não vai se preocupar que os poemas, né, falar sobre só sentimentalismo. Não, ele vai dizer que a literatura é um caminho, é um instrumento de denúncia social, certo? E ele vai utilizar-se, então, desta ferramenta para falar aí sobre os problemas sociais. Tudo bem? Seguimos, então. O próximo que nós vamos trabalhar é a poesia praxis, tá? Ela vai surgir também nos anos 50, vai se intensificar, né, principalmente a partir da década de 60, e ela rejeita totalmente os princípios do concretismo, tá? Nós temos o Chame aqui, né, como principal representante, tá, da poesia praxis. E a ideia dele, assim como a poesia social, é retomar a palavra, né? Trabalhar a palavra como um ser vivo, né? Ou seja, eu tenho aí o quê? Um problema social, sim, ele vai se preocupar com este social, né? Mas eu vou colocar essa palavra dentro de versos, e não de qualquer maneira como rejeitava o poema concreto, né? Então ele vai sim ter essa preocupação, né? Também com o social, mas sim com a ideia do lirismo, né? Do lirismo. Nós vamos ter aqui um eu lírico sendo apresentado, tudo bem? Então, claro que às vezes no poema praxis, é muito comum nós termos diversas interpretações. Por quê? Pela própria subjetividade imposta, né? Quando nós temos a palavra, ela nos proporciona diferentes sentidos. Então vai ser comum eu interpretar de uma forma, né? Você interpretar de uma outra maneira.
ok? Não vai ter uma preocupação assim com rimas, né? Embora nós temos vários poemas que sim vão ter essa preocupação com as rimas, mas é um poema mais simples, tá? É um poema sim mais simples, né? Um exemplo muito claro é o Tolo e o Sábio, né? Que ele vai fazendo uma dupla interpretação entre quem é tolo e quem é sábio, mas será que quem é tolo não é sábio? Então ele vai fazendo essa relação com quem está lendo, né? Então o Mário Chame faz essa brincadeira aí dentro da poesia praxis. Então lembrem que ele é totalmente contrário, né, ao poema concreto, né? Então ele se aproxima sim da poesia social, tá? O próximo que nós vamos trabalhar então é o poema processo, né? O poema processo ele surge um pouquinho mais adiante, né? Ele já está lá passando lá da década de 60, né? Lá mais ou menos em 67. Ele vai se intensificar na região nordeste, né? E na região sudeste, tá? Nós temos como grande precursor desse poema o Vladimir Dias Pino, tá? E essa poesia ela não vai se estender por muito tempo, ela vai encerrar mais ou menos no início da década de 70, né? Além do Dias Pino, né, do Vladimir Dias Pino, vai aparecer aí a Neide de Sá, tá? Vai aparecer o Álvaro de Sá e vai aparecer o Cirne, né, que é um outro representante, né, do poema Processo, tá? Então, aqui no poema Processo, turma, nós vamos ver o seguinte, o poema ele vai ser observado a partir de uma nova maneira, ou seja, nós vamos ter uma inovação na maneira de pensar o poema, tá? Mais uma vez assim, ó, nós não vai aparecer dentro do poema Processo palavras, tá? Como assim não vai ter palavras? Não. Os poetas, eles eram desenhistas e eles eram pintores, né? Então, o que é o poema dentro do poema Processo? São os símbolos, as imagens, os gráficos, as colagens, né? Então, vai muito além de eu ver e não ler, tá? Eu tenho que ver e fazer a minha leitura interior. Eu não vou ter nada escrito, né? Mas por que isso? Isso possibilita o quê? Né? Diferentes possibilidades poéticas, né? Eu posso interpretar de diferentes formas, tudo bem? Então, depois eu vou postar para vocês também aí alguns exemplos do poema Processo. Então, vocês vão ver que não há uma preocupação com versos, não. Os poemas, eles são todos formas de desenho, tá? Tem um texto, tem um site que é poemaprocesso.com, né, que traz também mais alguns exemplos, né, algumas informações adicionais desse poema processo. Né? Então lembrem assim, ó, pessoal, dentro do poema processo nós vamos ter o quê? Não vai haver esses elementos linguísticos, né, elementos escritos, mas sim vão aparecer o que? Os símbolos, as imagens, os gráficos, né? Ele é muito mais, então, o que? Desenhistas e pintores, né? Que vão possibilitar a nós que lemos esse tipo de poema múltiplas possibilidades de interpretação. Então, eu preciso ver, interpretar, e não somente ler e interpretar. Né? Então, o poema Processo, sim, ele vai ter essa preocupação com brincar, né, com a arte da interpretação. Tudo bem? Então, o principal representante, não esqueçam, foi Vladimir Dias Pino, certo? Agora vamos para mais bacana, que uma das que eu mais gosto, que é a chamada, o poema ou a poesia marginal, certo? A poesia marginal, turma, ela é uma poesia publicada em muros, né? Por meio de panfletos,
como se fossem estendidos, sabe, em varal, né, varais poéticos, né, que a gente produz, são estilos do poema marginal. O próprio nome marginal, né, dessa ideia de contrabando, né, tanto que na década de 70, assim, quando sume, principalmente quando o Jango, né, ele assume o poder na época da ditadura militar, esse poema ele vai se intensificar, né? Na época, esses poetas, eles não tinham dinheiro, né? Então eles produziam os poemas em matrizes, sabe? Colocavam uma folha em cima de um carbono e trabalhavam com um mimeógrafo, né? Talvez vocês não conheçam um mimeógrafo, tá? Mas o mimeógrafo você escrevia em cima de um carbono, colocava nele e aí com álcool, né? Você ia passando as folhas, né? Então também é conhecida como geração mimeógrafa, né? Se vocês ouvirem falar essa expressão, tá? É por quê? É porque elas eram produzidas dessa forma. Como eles não tinham dinheiro, era uma maneira mais simples, né, de divulgação. E ele foi amplamente divulgado e publicado na época em que Jânio Quadros, então, foi o nosso presidente na época da ditadura militar, tá? Temos aqui nomes importantíssimos, né? O Chacal, né? Torquato Neto, nós temos a Ana Cristina César, né? O próprio Paulo Leminski, tá? Então, nomes consagrados da literatura brasileira, tá? Que publicaram poema, né? Que vão trabalhar aí com esse poema marginal, tudo bem? Então, a poesia marginal vai falar sobre o quê? Sobre a sociedade, né? Sobre eu não ter direito de falar o que eu quero, de eu não poder me manifestar, né? Vai falar então do quê? Dessa falta de liberdade de expressão, certo? Então, só para nós recapitular, né? O concretismo é uma linguagem muito mais voltada à forma, né? E não ao conteúdo, tá? Dentro da poesia social, nós vamos ter uma literatura que vai denunciar, que serve como um instrumento de denúncia social. A poesia praxis, nós temos a palavra retomando, né? Tomando cena, ela é contrária ao concretismo, né? Nós temos o poema processo, que é um poema desenhado, né? Que nós não vamos ter palavras, mas nós vamos ter desenhos, figuras, imagens e símbolos. E nós temos então a poesia marginal, né? Que é essa poesia que vai falar da falta que nós temos, né? Da falta de possibilidade de expressar a nossa opinião. Tudo bem? Façam então aí as suas anotações e na sequência nós conversamos. Beleza? Abraço a todos.